Eu acabei falando do Flamengo aqui, porque eu estava olhando a nossa pauta, e é o seguinte, hein, o Arrascaeta ele tá fora da final do Carioca e também da estreia da Libertadores. Né? O Flamengo sofreu pra caramba ano passado, assim como o São Paulo sofre agora, com o drama do departamento médico. Né? Chegou uma hora lá que o departamento médico do Flamengo ficou em xeque. Agora o Arrascaeta, uma peça muito importante do time, Marília, tá fora das finais do Carioca, não só, como do primeiro jogo da Libertadores também. E sabe lá quanto tempo mais ele vai ficar parado. Esse que é uma figura meio simbólica desse time do Flamengo, artístico e bom e tal. Sabe aquele joguinho? O Arnaldo não sabe jogar porque não é uma pessoa rural. Ele é uma pessoa rural, um brinquedo mais urbano, aquele resta um. Sim, eu Sabe? tenho um Resta desse, um. hein? Eu Que tenho é um isso? desse, eu tenho um desse, eu tenho um desse. Eu ganhei quando eu Quando, tinha uns 7 anos, tenho até quando, hoje. quando o Vitor Pereira assumiu o Flamengo, ele tinha um joguinho desse que ele não podia mexer em muitas pecinhas. Mas aí um Ah, foi vendido, o outro se machucou, o outro também se machucou, aí o lateral não pode jogar, aí o terceiro zagueiro se machucou, o outro está suspenso. Vitor Pereira foi ficando com o tabuleiro vazio para ele colocar as pecinhas onde ele quer agora. Né? Ele tem o álibi das contusões múltiplas, né? Que aconteceram espaçadamente, diferentemente do São Paulo, mas que aconteceram. Uma hora é o Felipe Luiz, outra hora é o Davi Luiz, outra hora é o Varelo, outra hora é o Mateuzinho, outra hora é o Arrascaeta, outra hora é o Pedro, outra hora é o Gabigol, que está fazendo reequilíbrio muscular. Então, ele tem a possibilidade de, depois de ter, na tentativa e erro, perdido 3 títulos, agora ele chega no título estadual, na final do título estadual, podendo dar as cartas como ele quer, com um grande álibi. Não é que ele vai tirar o Arrascaeta. O Arrascaeta não pode. Não é que ele vai tirar o quarteto agora. Ele já tinha tirado um, agora ele não vai ter o outro. Ele não tem mais um lateral totalmente titular de um lado nem de outro. Ele não tem primeiro volante, porque a diretoria não contratou. Olha aí, puxa, eu estou esperando os reforços assim como vocês, ele falou na coletiva de imprensa. Né? Colocou a diretoria em xeque. Então ele vai poder, no padrão Vitor Pereira, fazer um time mais físico, mais rápido, de pressão alta, de imposição no campo do adversário, talvez com jogadores mais jovens, sem as amarras que a torcida tem em condições normais de temperatura e pressão. Que não é agora, porque um tá não sei o que, o outro tá não sei o que lá, o outro tá não sei o que lá. E as derrotas causam traumas, como diz um grande amigo meu, tem consequência, tem sequela, perder a ela. Recopa, a Supercopa, o Mundial, a Taça Guanabara, né? Tem sequela. Agora ele precisa ganhar. Isso para o Vitor Pereira, especialmente. A diretoria do Flamengo, no final das contas, não adianta, mas para ele, sim, e para a torcida do Flamengo, que está machucada, porque ainda que seja pré-temporada, nós estamos no dia 30 de março, agora começa a doer, né? Começa a doer um pouco. Então ele tem, claro que a notícia ela é muito ruim, o Arrascaeta viabiliza algumas jogadas que no momento em que o Flamengo não está funcionando nem no padrão Vitor Pereira, é bom lembrar que a classificação para a final contra o Vasco é com muito susto, é com muito né? É com muita flertando com muita possibilidade de outro insucesso, vai para não usar outra palavra. Então não é que o time dos meninos ele é bom e é suficiente para ganhar do Fluminense. Não, não é. Mas quando ele teve um pouquinho disso no primeiro tempo contra o time do Fluminense, foi um dos melhores momentos do Flamengo na temporada até aqui, valendo ou não valendo. Então ele tem essa chance agora, com vários álibis, né? Um machucado, não sei o que lá, derrotas e tal, de fazer o que ele quer. Ele pode voltar com o Everton Ribeiro? Acho pouco provável. Acho pouco provável. Acho que ele vai fazer um time mais à sua imagem e semelhança nessa estreia do Campeonato Carioca, na final do Campeonato Carioca. O Arnaldo entende como uma vantagem Não, a calma, não saída do. coloque A palavras na minha vantagem boca. Arnaldo é não, um não, homem não, peraí. polêmico, um Deixa, homem. deixa eu falar, deixa eu É ser um homem justo. heterodoxo. O Arnaldo entende como uma oportunidade, vamos dizer assim. Sabe aquele negócio, análise Isso. SWOT, oportunidades, riscos, não sei o quê? Ele está no campinho Nossa. das oportunidades. Diga lá, Arnaldo. O repertório de vocês é muito vasto, eu não consigo chegar até lá. Vamos lá. Aqui A questão é a seguinte: é empreendedor. para enfrentar o Fluminense do Fernando Diniz, como o Vitor Pereira disse, testou, ousou e triunfou durante o primeiro tempo,
não vale só o primeiro tempo, senão o Diniz também teria comemorado outras vitórias na vida dele. Perdeu o segundo tempo, perdeu o título da Taça Guanabara. Porém, a estratégia do Flamengo naquela partida, time mais físico, com mais disputa, marcando pressão, incomodou bem o Fluminense. O Fluminense foi o primeiro momento da temporada em que ele se perdeu completamente. O Flamengo chegou até fazer o 2-0 e o gol do Matheus França foi... Matheus França não, a falta do Matheus França no André foi apontada pelo VAR e o segundo gol anulado. Enfim, acho que para enfrentar o Fluminense do Diniz em 2 jogos, a ausência do Arrascaeta pode proporcionar ao Vitor Pereira isso que a Marília esmiuçou brilhantemente no comentário dela, uma oportunidade de ele, sem o barulho da arquibancada, colocar em campo o time que ele realmente imaginava. E acho que o trio Arrascaeta, Pedro e Gabigol contra o Fluminense exigiria um Flamengo na ponta dos cascos, que o Flamengo não está na ponta dos cascos. O bom time, o melhor time do Rio no momento jogando é o Fluminense. E para ganhar no time do Fluminense do Diniz, você precisa machucar o time do Fluminense do Diniz. E acho que sem o Arrascaeta, com o Matheus França, por exemplo, que acho que vai ser a opção, o Flamengo tem mais essa oportunidade. Não quer dizer que o Arrascaeta não seja um jogador que faz falta, evidentemente faz falta. Agora, ele é um jogador que tem características específicas. Ele é um jogador que tem lampejos geniais durante a partida, não é um jogador de partida toda. E o Flamengo pode ir mudando o estilo, como está mudando, assim, ligeiramente, quase invisivelmente, se tornar menos dependente das suas individualidades. Esse é o projeto Vitor Pereira no Flamengo. Se você me perguntar se vai dar certo, cara, Tironi, vai dar certo se ganhar o estadual do Rio e olhe lá, porque talvez ele seja contestado, porque está usando 3 zagueiros, está jogando um jogador muito físico, está tirando os craques do time, desmontando o quadrado, porque tem o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores e não adiantou, né? Não estavam todos satisfeitos. Então, o grau de exigência no Flamengo é um grau de exigência quase imponderável. É tipo, sem similar no mundo hoje, até, eu diria. Mas o Vitor Pereira, com o seu sistema com 3 zagueiros é vida, e o Flamengo é um time que, nesse setor, tem 5 jogadores bons, faz sentido jogar com 3 zagueiros no Flamengo, embora para o torcedor do Flamengo seja um crime para alguns torcedores, pode incomodar o Fluminense e não depender do Arrascaeta nessas partidas finais. A dependência do Arrascaeta, nesses anos pós-Jorge Jesus, tem sido uma das grandes desculpas do Flamengo para a não conquista de títulos, nas temporadas todas. Assim como no Corinthians, que a gente fala muito, a dependência do Renato Augusto tem sido a muleta para explicar o insucesso do Corinthians em muitas ocasiões. Cabe ao treinador do Flamengo ou do Corinthians encontrar soluções para essas ausências. Os caras não vão jogar todas as partidas. Não estarão sempre disponíveis. Não são jogadores constantes. Um tem uma idade mais avançada, o outro tem uma situação de pubalgia crônica. Então, é uma oportunidade, sim. E o Vitor Pereira pode, sem o bafo da galera na nuca, que com a Arrascaeta eventualmente no banco, estaria lá sempre presente. Como é que foi a última vez que o Vitor Pereira tirou o Arrascaeta de campo? O que aconteceu? Foi xingado de burro. Exato. Agora, o burro pode vir por outras situações, mas pela questão do Arrascaeta não virá. Acho que vai ser um time mais autoral ainda contra o Fluminense, e eu estou curioso para assistir o Flamengo físico contra o Fluminense artístico.